Oi, maravilhosa! Que a vida de Deus esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. Amém? Que essa segunda-feira seja o tempo de um novo começo na sua vida. Que seja de fato um recomeço para obras inacabadas, para sonhos que você talvez abortou em algum momento, para metas inalcançadas. Que seja um novo tempo de começar. Normalmente a gente deixa as segundas-feiras, o dia oficial de começar, o dia oficial de começar uma dieta, um propósito, um período de leitura. Que essa segunda-feira seja o tempo do recomeço da sua história, do seu tempo devocional com Deus, da sua caminhada de fé e que sim, através disso você venha colher bons frutos e viver milagres. Cuide da sua mente. A palavra de hoje está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, um versículo muito conhecido que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você já deve ter ouvido falar nessa palavra, nesse versículo, em algum momento da sua vida, eu acredito. E é uma instrução que parece tão simples, mas ela tem um peso, um impacto tão grande na nossa vida. Nós, como seres tricotômos que somos espírito, moramos em um corpo e temos uma alma, isso é, a nossa mente, o centro das nossas emoções. E aqui, o proverbista está falando do guarda o teu coração, que é o centro das nossas emoções. E de fato é através das nossas emoções que as outras coisas começam a acontecer. Então tudo que a gente precisa vigiar é a nossa mente, são os nossos pensamentos. Nos dias de hoje, muito se fala em cuidados com a saúde mental, o que é de fato muito importante. Considerando que nós somos espírito, corpo e alma, nós não podemos negligenciar o cuidado em nenhuma dessas esferas. Mas eu diria que, como somos seres espirituais, a primeira área da nossa vida que precisamos ajustar, alinhar, é a nossa vida espiritual. Como anda a sua caminhada espiritual? Como anda o seu relacionamento com Deus? Você tem tido tempo para Ele? Você tem priorizado e dedicado algumas horas, alguns minutos, algum período dos seus dias, das suas semanas a Ele? E a partir da vida espiritual vem a vida emocional, que é muitíssimo importante. O nosso corpo físico, ele reage aos estímulos emocionais. Então a nossa mente, ela carrega um poder absurdo. Inclusive, no livro também de Provérbios, diz que como pensamos em nossa mente, assim nós somos. Ou seja, a nossa mente tem um poder muito grande de moldar o nosso presente, de influenciar na nossa vida e também no nosso futuro. Porque a partir do que pensamos, nós agimos. Tem uma frase muito famosa que foi dita por um grande pensador, Frank Outlaw, que diz: cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam seu caráter. E cuidado com o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Veja bem, essa frase é uma frase que faz todo sentido, porém ela já tinha sido dita antes na Bíblia. O que a gente leu aqui, como pensa em sua mente, assim um homem é. É uma frase resumida dessa outra frase que eu acabei de ler para vocês. É uma frase mais longa, mas por aí a gente pode perceber que, através dos nossos pensamentos, começa uma cadeia de ações. Então, pensamentos se tornam palavras, palavras ações, ações hábitos, hábitos caráter e caráter destino. Ou seja, a partir da nossa mente, o nosso destino é forjado, é traçado. Olha quão poderoso isso é. E agora fica aqui a pergunta: você tem cuidado da sua mente? Você tem cuidado da sua fonte das emoções? Como é o ambiente que você frequenta? Os ambientes que você frequenta? Como são as pessoas que você mais convive? Quais tipos de pessoas você dá acesso à sua vida? Entenda que isso influencia muito na nossa vida, influencia muito no nosso dia a dia. Pessoas que caminham com pessoas amarguradas, com pessoas reclamonas, tendem a ficar reclamonas e amarguradas também. Pessoas que caminham com pessoas expansivas, faladeiras, que riem alto, que acham graça em tudo, tendem a se tornar pessoas assim também. Pessoas que andam com pessoas de muita fé
tendem a ser pessoas de muita fé também. E pessoas que andam com pessoas fracassadas também costumam fracassar, porque o fracasso torna-se parte do seu dia a dia, já que ele anda com uma pessoa fracassada, que só vê defeito em tudo, que só vê o lado difícil de tudo, que só reclama, que só murmura e não olha o lado positivo, não olha o lado positivo de nada. Quando nós andamos com esse tipo de pessoa, nós nos tornamos esse tipo de pessoa. Existe uma máxima que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. E isso faz todo sentido. E não é só as 5 pessoas que você mora, as 5 pessoas da sua família, que você mais ama, mais próximas. Não, é as que você mais convive. Então, se você passa mais horas no trabalho do que em casa, provavelmente tem pessoas lá que você convive mais do que com o seu ciclo de amigos, com o seu ciclo familiar, com pessoas que você ama. O seu ciclo de amigos, se você tem frequência em vê-los, em conversar com eles, possivelmente vai te influenciar também. E falando a nível geral da vida, tanto do lado físico, emocional e espiritual, também tem o lado profissional. Se você convive com uma pessoa muito bem-sucedida profissionalmente, você tende a almejar bons resultados e se esforçar para alcançá-los. Mas se você convive com pessoas medianas, com pessoas medíocres, ou seja, pessoas na média, você tende a ser uma pessoa também na média. Porque para você aquilo tá ótimo, você convive com pessoas assim e aquilo ali vira o seu ponto de referência. Você já tinha pensado nisso? Eu queria que você refletisse essa semana acerca de como andam as suas emoções. E não só suas emoções, como anda de fato o que você fala, os seus hábitos, o seu ciclo de pessoas mais próximas. Você tem se relacionado com Deus diariamente? Você tem pedido a Deus para selecionar as pessoas que estarão mais próximas de você? Você tem cortado mesmo pessoas que de alguma forma tendem a minar os seus sonhos, tendem a ressaltar os seus defeitos, a falar daquilo que você não é bom, a reforçar aquilo que não é legal em você? Ou você escolhe pessoas que sempre colocam sua autoestima lá em cima? Eu não tô falando de gente bajuladora, puxa-saco, porque ninguém tem paciência com gente assim, ninguém merece ter gente assim por perto. Eu não gosto e eu acredito que você também não. Mas pessoas que de fato reafirmam aquilo que você é, pessoas que mostram suas qualidades, pessoas que te elogiam, pessoas que te mostram o lado bom da vida. Você tem escolhido bem as pessoas a quem você vai dar livre acesso à sua vida? Se não, eu quero te pedir para começar a pensar nisso. Comece a refletir as fases mais legais da sua vida. Comece a pensar as melhores fases da sua vida, fases em que você era... Eu não estou falando de questão financeira, nada do tipo. Eu estou falando da sua mente, das suas emoções. Como você era uma pessoa muito feliz em certo período, talvez você seja, e eu espero que sim, e se você não é, eu declaro que você será em nome de Jesus. Mas eu quero que você faça essa reflexão. No seu período mais feliz, na fase mais feliz da sua vida, quem eram as pessoas que estavam por perto de você? Como era o seu relacionamento com essas pessoas? Qual tipo de acesso as pessoas tinham a você? E pensa também agora no contrário, na sua fase mais difícil, mais triste, mais cabisbaixo, de autoestima baixa, talvez até de pessimismo. Quem eram ou quem são as pessoas que te cercaram nesse período? Como elas exerciam poder de influência sobre você? Qual acesso você dava a elas? Você dava total liberdade ou você conseguia podar esse acesso dessas pessoas? Faça essa reflexão e eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus venha selecionar as pessoas que acessarão a você e a mim, para que a gente de fato venha cuidar da nossa mente, das nossas emoções. O apoio profissional é maravilhoso, inclusive a ciência está aí e ela foi desenvolvida e inspirada por Deus. Deus deu a sabedoria para os profissionais da saúde, para os médicos, psicólogos, terapeutas, e a gente não pode menosprezar essa parte. É muito importante cuidar da nossa vida espiritual, do nosso tempo devocional, do nosso ciclo de convívio, cuidar da nossa mente e também incluir nesses cuidados o apoio profissional, porque ele não é dispensável, pelo contrário, ele é necessário para que nós venhamos ter uma vida mais leve e plenamente próspera enquanto morarmos aqui nessa terra. Eu quero orar com você.
Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos ao Senhor essa segunda-feira, bem como todos os dias dessa semana que se inicia. Consagramos os nossos recomeços, consagramos tudo aquilo que leva o nosso nome e está ligado a nós. Pedimos ao Senhor que venha trazer pessoas de bem, pessoas do Senhor, para caminhar conosco, para nos fortalecer, para nos segurar pelas mãos, para nos ajudar nos momentos de dificuldade, mas também para partilharmos as nossas alegrias e que essas pessoas sejam pessoas dignas de estarem às nossas mesas, que sejam pessoas que vão acrescentar, aumentar a nossa medida de fé, pessoas que vão nos fortalecer na caminhada, pessoas que vão nos ajudar a sonhar mais, a enxergar o nosso potencial, a enxergar nossas qualidades, aquilo que há de bom em nós, que o Senhor colocou. Nós pedimos ao Senhor que afaste do nosso caminho tudo aquilo que não vem de Ti, tudo que nos afasta do Senhor, sejam coisas, sejam pessoas, sejam ambientes, que o Senhor venha afastar de nós, ó Deus, tudo que nos faz mal, mesmo que talvez a gente não perceba, que o Senhor venha intervir em lugares, em conversas que nós não participamos, não ouvimos e não estamos presentes, mas o Senhor está. O Senhor conhece quem é bom, quem é mau. O Senhor conhece quem é o bom amigo e quem é o falso amigo. O Senhor conhece quem é o amigo fiel, o João na nossa vida, mas conhece também quem é o Judas, o traidor. Então que o Senhor venha visitar o nosso ciclo de amizade, todas as áreas da nossa vida. Apresente-nos aos teus amigos, ajude-nos a sermos vigilantes, a cuidar da nossa mente, do nosso espírito e do nosso corpo também. E que o Senhor venha nos dar graça, Deus. Que o Senhor venha nos dar discernimento para que possamos reconhecer aqueles que são do Senhor para a nossa caminhada e aqueles que não são. Eu oro assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se você concorda, diz amém. Se essa palavra falou com você, eu quero te pedir que compartilhe com outras mulheres para que elas também sejam tocadas pela palavra do Senhor. E lembre-se, busque ao Senhor, coloque diante dele tudo aquilo que você precisa e se posicione. Afinal, mulheres posicionadas prosperam.